À medida que o dia 3 de setembro e o segundo aniversário da eclosão da Segunda Guerra Mundial se aproximavam rapidamente, os eventos de 1941 ganhavam ímpeto velozmente. Na Europa, o curso do conflito desviou-se dramaticamente quando Adolf Hitler, após falhar na invasão das Ilhas Britânicas, voltou sua atenção para o leste. Em 22 de junho de 1941, os alemães invadiram a Rússia, pois Hitler deu a ordem para que a Operação Barbarossa tivesse início. Antecipando uma vitória rápida, empregando as táticas de Blitzkrieg que viram a Polônia, Dinamarca, Noruega, Países Baixos e França caírem sob o domínio nazista, Hitler acreditava verdadeiramente que suas tropas conquistariam os poderosos soviéticos antes do início do inverno. Provaria ser um enorme erro de julgamento, pois o Führer alemão subestimou vastamente a força de seu inimigo. Além disso, quaisquer esperanças que ele tivesse de seus aliados japoneses atacarem a Rússia pelo leste, enquanto os nazistas avançavam pelo oeste, logo foram frustradas, pois o Império do Sol Nascente tornou-se mais preocupado com sua guerra em curso com a China e com o despertar de um gigante adormecido próprio, a saber, os Estados Unidos da América. Os meses de julho, agosto e setembro de 1941 estavam destinados a se tornar muito interessantes de fato, e enquanto o mundo observava e esperava para ver o que aconteceria a seguir, não era apenas a União Soviética que se preparava para jogar roleta russa. Para muitas pessoas que olham para a história da Segunda Guerra Mundial, a posição dos russos nos eventos, à medida que se desenrolavam, é muitas vezes difícil de entender. Até mesmo Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, descreveu a Rússia como sendo um enigma envolto em um mistério dentro de um mistério. E ao examinarmos em profundidade o que estava acontecendo em julho de 1941, recuar no tempo certamente nos ajudará a entender melhor as questões em contexto. Tradicionalmente, com o amanhecer do século XX, os russos tinham laços estreitos com a Grã-Bretanha, não menos importante porque o czar, Nicolau II, era casado com a neta da rainha Vitória, Alexandra. E enquanto o outro neto da rainha Vitória, o Kaiser alemão Guilherme, ameaçava a paz da Europa, os russos uniram forças com os britânicos quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914. Mas enquanto os campos de batalha de Ypres e do Somme se encharcavam com o sangue dos jovens que lutavam nas trincheiras, o poderoso Império Russo desmoronava rapidamente, e nas ruas de Moscou, sangue russo era derramado em igual medida. Enquanto a Primeira Guerra Mundial continuava a agraçar, a Revolução Russa de 1917 viu as classes trabalhadoras revoltarem-se contra seus senhores capitalistas, desencadeando uma brutal guerra civil. Com pesadas perdas para os alemães na frente oriental
e condições deterioradas na frente interna, as tensões eram altas. A decadência reluzente da família real contrastava fortemente com a existência escassa das classes camponesas. E quando Lenin emergiu como líder bolchevique, a dinastia Romanov foi derrubada, pois o czar e sua família foram capturados e depois executados. Foi um tempo desesperador para o povo da Rússia, que viu a ascensão do comunismo e do Exército Vermelho, nomeado em honra daqueles cujo sangue foi derramado na guerra contra o capitalismo. Então, quando Lenin morreu em 1924, seu lugar foi tomado por Joseph Stalin. Ironicamente, Lenin havia advertido contra a ameaça que Stalin representava, mas suas palavras sábias não foram ouvidas. Já nos anos 1920, Winston Churchill podia resumir uma situação com as palavras mais reveladoras. E um ferrenho opositor do comunismo, ele declarou que, no que dizia respeito a Lenin para o povo da Rússia, sua pior desgraça foi seu nascimento, enquanto a próxima pior foi sua morte. Isso provou ser muito o caso, pois os russos ficaram à deriva sem Lenin, e quando Stalin chegou ao poder, em questões de direitos humanos, havia pouca diferença entre o novo líder soviético e Adolf Hitler. O grande expurgo de Stalin na década de 1930 deixou o mundo e seu próprio povo com poucas dúvidas sobre do que ele era capaz. Descrito de forma mais precisa como o Grande Terror, Stalin lançou um expurgo no Partido Comunista para garantir que não enfrentasse oposição, assim como Hitler estava fazendo com seu governo na Alemanha nazista. Aqueles que alguma vez demonstraram dissidência foram enviados para campos de trabalho forçado ou executados, enquanto milhões de minorias étnicas foram deportadas. Dos 5 primeiros marechais da União Soviética, apenas 2 sobreviveriam ao expurgo, Budyonny e Voroshilov. Ambos teriam seu papel a desempenhar quando o mundo entrou em guerra pela segunda vez. Com uma média estimada de 1.000 execuções de russos por dia, o Exército Vermelho tornou-se uma máquina militar feroz, endurecida pelo dogma e governada pelo terror, capaz de cometer as mais terríveis atrocidades sem questionar ordens. Embora veementemente oposto a Stalin, Hitler tinha muito em comum com ele, e quando o Führer alemão percebeu que precisava garantir a cooperação russa antes de invadir a Polônia em 1939, apesar de odiar o comunismo com veemência, ele fez um pacto com eles que não tinha intenção de cumprir. Sempre seria um dos pactos mais inquietos da história, e ao retornarmos a julho de 1941, o abandono cavalheiresco de Hitler pode ter sido pouca surpresa para os aliados, mas foi um choque completo para os soviéticos, apesar do fato de terem sido repetidamente avisados sobre a iminente invasão nazista pela inteligência aliada. Mais a leste, no entanto, eventos estavam ocorrendo que estavam destinados a ter repercussões dramáticas antes do final do ano. Em 2 de junho de 1941, uma conferência imperial foi realizada no Japão, enquanto o aliado mais poderoso de Hitler avaliava sua posição. Com a Operação Barbarossa colocando a Rússia e a Alemanha em guerra, os japoneses estavam relutantes em ser arrastados para o conflito, pois tinham questões próprias que exigiam atenção mais imediata. O Japão estava em guerra com a China desde 1937, o que era um empreendimento de grande porte, mas as tensões diplomáticas com os Kamior também estavam escalando. Vale a pena, neste ponto do texto, recapitular os eventos até agora da perspectiva japonesa, para que seja possível colocar o que aconteceu durante a última parte de 1941 em contexto. Os japoneses tinham um histórico de disputas com a América e a Rússia, e tendo passado muitos séculos de sua existência com seus portos fechados para o mundo exterior, era uma nação de grande mistério. Quando o Comodoro Naval americano,
almirante Matthew Perry, finalmente forçou os japoneses a abrir laços comerciais com o Oeste. À medida que o século XIX chegava ao fim, o Império do Sol Nascente, sem dúvida, sentiu que estava sendo explorado. Além disso, com a América comprando as vastas extensões do Alasca dos russos e conquistando as Ilhas Filipinas e Guam dos espanhóis, o Japão estava muito ciente do crescente domínio dos Copperseer. O Havaí também foi anexado, com os americanos criando uma base naval lá, de onde podiam facilmente alcançar seu território recém-adquirido no Pacífico. Não será surpresa, portanto, que os japoneses tomaram medidas para melhorar seu poder militar, modelando seu exército no dos franceses e prussianos, e sua frota naval no dos britânicos. Isso provou ser inestimável quando a Rússia imperial se aproximou cada vez mais da Coreia, um país que o Japão via como um tampão de segurança. Quando a marinha japonesa atacou a frota russa em Porto Arthur em 1904, eles obtiveram uma vitória retumbante. No entanto, o novo século rapidamente se tornava diplomaticamente precário, e apenas 10 anos depois, um caldeirão de conflitos em escala global havia explodido na Primeira Guerra Mundial. Após combates amargos e sangrentos nas trincheiras e grandes batalhas navais, quando a paz finalmente prevaleceu em 1918, tratados foram rapidamente estabelecidos para evitar que tal guerra voltasse a eclodir. Mas assim como o Tratado de Versalhes e suas medidas draconianas contra a nação alemã derrotada, impulsionaram Adolf Hitler e outros patriotas com ideias semelhantes à ação, outro tratado causou descontentamento para os japoneses. A força das maiores potências navais do mundo foi examinada no rescaldo da Primeira Guerra Mundial, e o Tratado Naval de Washington foi assinado entre Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Itália e Japão, concordando com limites para a marinha de cada signatário. No entanto, os japoneses sentiram que haviam sido injustamente restringidos pelos americanos, e foi o início de um período de conflito entre as duas nações culturalmente diversas. O príncipe Fumimaru Konoe, que viria a se tornar primeiro-ministro do Japão, estava cético quanto às intenções ocidentais nesta época e estava particularmente preocupado com a falta de recursos naturais disponíveis para sua pequena nação insular. Acreditava que as nações ocidentais estavam protegendo seus próprios interesses e comentou que, a menos que todos os países tivessem acesso igualitário aos mercados internacionais, a nação pobre em recursos do Japão não teria outro recurso senão destruir o status quo em nome da autopreservação. Dentro de uma década, as frágeis fundações de paz que o Tratado de Versalhes havia tentado construir estavam sob ameaça e as previsões de Konoe se tornariam realidade. O crash de Wall Street de 1929 lançou o mundo em uma espiral de depressão econômica, e o Japão foi forçado a buscar mais longe suprimentos de matérias-primas para alimentar a economia moribunda do país. Já existiam colônias japonesas na Manchúria, no nordeste da China, e tentado por uma terra rica em recursos naturais, o exército imperial marchou suas tropas para a região em setembro de 1931. Dentro de 6 meses, uma vitória japonesa havia sido assegurada, e em 1º de março, o último imperador da China, Puyi, que havia sido deposto por senhores da guerra chineses em 1924, foi colocado à frente do novo estado fantoche da Manchúria. A própria região foi renomeada Manchukuo e logo o exército começou a elaborar planos para assentar 5 milhões de colonos na China dentro de 20 anos.
Enquanto isso, os novos colonos começaram a trabalhar na construção de minas de ouro, carvão e minério de ferro, o que ajudaria a impulsionar a expansão japonesa. A indústria madeireira prosperou e os agricultores foram incentivados a cultivar papoulas de ópio, cuja venda ajudaria a financiar o exército imperial. Em pouco tempo, houve um aumento dramático no consumo de ópio e logo 1/4 da população da Manchúria era viciado. Mas enquanto o Japão colhia os benefícios de sua incursão na China, suas ações foram condenadas pelo Ocidente. A Liga das Nações, criada após a Primeira Grande Guerra para prevenir novos atos de agressão em todo o mundo, recusou-se a reconhecer Manchukuo como um estado independente e instruiu o Japão a retirar-se da área. No entanto, em fevereiro de 1933, um delegado japonês, Yosuke Matsuoka, respondeu aos representantes de nações de todo o mundo, dizendo-lhes que a Manchúria era uma questão de vida ou morte para o Japão. It is a matter of common knowledge that Japan's policy is fundamentally inspired by a genuine desire to guarantee peace in the Far East and to contribute to the maintenance of peace throughout the world. Japan, however, finds it impossible to accept the report adopted by the Assembly. Enquanto Matsuoka marchava para fora do salão, isso marcou a retirada do Japão da Liga das Nações e o início de relações cada vez mais tensas com o Ocidente. Em 1936, o Japão havia renunciado ao Tratado de Washington e em 1937, após 6 anos de batalhas esporádicas, o conflito entre China e Japão havia escalado em tamanho e intensidade. Em 7 de julho, enquanto as tensões aumentavam entre as tropas do líder chinês Chiang Kai-shek e o exército imperial do Japão, um incidente na ponte Marco Polo, ao sul de Pequim, levou a uma guerra em larga escala entre os dois países. Sob o olhar atento do Ocidente, tropas japonesas começaram a invadir a China, lideradas pelo líder militar Hideki Tojo, e logo estavam devastando impiedosamente a vasta nação. Havia muitos em Tóquio que estavam chocados com o fato de o exército parecer estar avançando por iniciativa própria e o príncipe Konoe, que a essa altura já havia se tornado o primeiro-ministro do Japão, percebeu que seu governo tinha pouco ou nenhum controle sobre o exército. Em dezembro de 1937, o exército japonês havia alcançado a capital da China, Nanquim, e lançou um ataque aterrorizante contra seus habitantes, que veria centenas de milhares de civis inocentes massacrados. Havia ocidentais na cidade na época, que, como os chineses, começaram a fugir para salvar suas vidas, e enquanto a cidade estava imersa no caos, um evento particular marcaria o início de hostilidades ainda maiores entre Japão e Estados Unidos. Muitos militares e civis haviam embarcado na canhoneira USS Panay para escapar de Nanquim, e em 12 de dezembro de 1937, para o horror dos que estavam a bordo, aviões navais japoneses começaram a mergulhar em direção ao navio, bombardeando-o com explosivos. Enquanto explosões de bombas rasgavam o convés, muitos ficaram feridos e 3 americanos foram mortos. Foi um momento grave para as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Japão, e para piorar as coisas, um noticiário do evento logo estava a caminho do presidente Roosevelt em Washington. Com uma demonstração tão aberta de hostilidade, o presidente americano tinha todos os motivos para declarar guerra, mas enquanto as memórias da Primeira Grande Guerra ainda pairavam sobre a nação, os Estados Unidos estavam ansiosos para adotar uma postura isolacionista e evitar conflitos por enquanto. Enquanto isso, muitos japoneses haviam expressado seu remorso pelo incidente. O vice-almirante Isoroku Yamamoto fez um pedido formal de desculpas aos Estados Unidos pelo incidente do Panay.
Ele era um homem de Harvard que havia passado um tempo como adido naval nos Estados Unidos e estava ciente do considerável poder naval que os Estados Unidos possuíam. Ele também estava mais ciente do que qualquer outra pessoa dos perigos de entrar em guerra com uma nação tão poderosa quanto os Estados Unidos. Para alívio do governo japonês, na véspera de Natal de 1937, o presidente aceitou o pedido de desculpas de Tóquio, mas enquanto a guerra continuava na China, Roosevelt estava cada vez mais perturbado pelos relatos de atrocidades que chegavam ao Ocidente. Os militares japoneses tinham pouco respeito pela vida humana, e seu uso de armas biológicas e bombardeios de terror estava matando milhões de civis em toda a China. Depois que os japoneses bombardearam Chongqing com bombas incendiárias em maio de 1939, matando 5.000 pessoas em 2 dias, os Estados Unidos tomaram medidas decisivas para prevenir mais brutalidade japonesa. Em julho daquele ano, um embargo sobre a venda de aeronaves para o Japão foi implementado e serviu como um aviso ao país de que os Estados Unidos fariam tudo o que pudessem para dificultar suas políticas expansionistas. Quando a guerra havia eclodido na Europa, Roosevelt tomou medidas adicionais e, ao assinar a Lei de Empréstimo e Arrendamento, Land-Lease Act, em março de 2000 e 87.941, prometeu ajuda não apenas para os britânicos em sua luta contra a Alemanha nazista, mas também para os chineses enquanto lutavam contra o exército imperial. O líder da Frente Nacional Chinesa, Chiang Kai-shek, também havia solicitado apoio aéreo e no verão de 1941, o primeiro grupo de voluntários americanos, popularmente conhecido como Tigres Voadores, estavam em treinamento em campos de aviação chineses. Embora os pilotos não entrassem em combate até o início de 1942, o fato de Roosevelt ter aprovado seu envio foi mais uma vez prova de onde estavam as simpatias dos Estados Unidos. O Japão, por sua vez, deixou claro que, enquanto a guerra era travada na Europa, suas simpatias estavam com o eixo. Em setembro de 1940, eles haviam assinado o Pacto Tripartite com a Alemanha nazista e a Itália, e na primavera de 1941, Frank Matsuoka, o delegado que havia saído da Liga das Nações em 1933, acenava triunfantemente da sacada de Mussolini em Roma. Matsuoka, que a esta altura era o ministro das Relações Exteriores japonês, havia sido educado na América e vivido lá por 9 anos. Mas, apesar de sua educação ocidental, Matsuoka era obcecado pela ideia de uma conspiração anglo-americana voltada contra o Japão. E foram esses medos que o aproximaram das nações beligerantes da Alemanha nazista e da Itália fascista. Para surpresa do governo japonês, o ministro das Relações Exteriores japonês não parou na Itália e na Alemanha. No entanto, e em 13 de abril de 1941, após um encontro bem-sucedido com Joseph Stalin, ele assinou um pacto de neutralidade com a União Soviética. Certamente não era o que o governo japonês esperava, e os funcionários ficaram perplexos com a nova política radical de seu ministro das Relações Exteriores. A Rússia era a inimiga hereditária do Japão e havia penetrado no folclore do povo mesmo antes da expedição do Comodoro Perry, em 1853, que sinalizou o início das hostilidades entre o leste e o oeste. O Japão considerava a Rússia a grande potência contra a qual estava destinado a lutar por sua sobrevivência, e vale a pena relembrar uma batalha em particular entre a Rússia e o Japão para melhor entender a rivalidade que existia entre as duas nações. Pouco menos de 2 anos antes de Matsuoka assinar o pacto de neutralidade com Stalin, houve batalhas ferozes entre a União Soviética e o Japão. A Mongólia, que fazia fronteira com a Manchúria, de propriedade japonesa, era um estado fantoche soviético
desde a década de 1920 e parecia haver pouca esperança de uma coexistência pacífica entre as duas regiões. A fronteira entre os dois territórios era fortemente disputada, e enquanto o Japão afirmava que a fronteira corria ao longo do rio Khalkhin-Gol, os soviéticos argumentavam que ela corria perto da vila de Nomonhan, cerca de 16,09 quilômetros a leste do rio. A discussão continuou ao longo da década de 1930 e houve frequentes confrontos militares entre tropas japonesas e tropas mongóis e soviéticas. Mas o confronto mais decisivo da Guerra de Fronteira soviético-japonesa seria a Batalha de Khalkhin-Gol. De fato, esta batalha em particular também teria uma grande importância na história da Segunda Guerra Mundial. Na primavera de 1939, tanto as nações soviética quanto a japonesa estavam acumulando forças em ambos os lados do Khalkhin-Gol e, em julho, tropas japonesas se aventuraram a cruzar o rio e avançavam ao longo da margem oeste. No entanto, enfrentaram forte oposição, liderada por um comandante soviético relativamente desconhecido na época. Georgy Zhukov era filho de um sapateiro de aldeia e levava a vida de um camponês até ser convocado para o exército. Durante a Primeira Guerra Mundial, no entanto, ele provou sua expertise militar e logo foi promovido ao posto de oficial por sua bravura em batalha. Mais tarde, Zhukov juntou-se ao Partido Bolchevique, onde sua origem humilde se tornou um grande trunfo, e ele foi um dos poucos oficiais que sobreviveram à grande purga de Stalin no Exército Vermelho. Renomado por seu planejamento detalhado, disciplina e atitude de nunca desistir em batalha, Zhukov acabaria se tornando um dos maiores generais da União Soviética e certamente dissuadiu os japoneses de jamais voltarem a provocar os soviéticos. Em agosto de 1939, Zhukov lançou seu contra-ataque em Khalkhin-Gol, com 50.000 tropas soviéticas e mongóis e divisões de tanques e artilharia motorizada que se mostrariam mais do que páreo para os japoneses. No final do mês, a Força-Tarefa do Norte havia sido completamente destruída, e enquanto os soldados japoneses sobreviventes foram feitos prisioneiros, Zhukov foi elogiado por sua vitória notável. No entanto, quando um acordo de cessar-fogo foi assinado em 15 de setembro, os soviéticos tinham outros assuntos a tratar. Stalin tinha novos compromissos na Europa Oriental, tendo concordado em participar da invasão nazista da Polônia, e o Exército Vermelho foi agora direcionado para um campo de conflito inteiramente diferente. Pouco mais de 2 semanas após a invasão inicial de Hitler ao país, em 17 de setembro de 1939, os soviéticos avançaram estrondosamente sobre o leste da Polônia, para horror daqueles que já lutavam contra as forças alemãs. Enquanto isso, de volta ao Japão, os eventos na Mongólia teriam um efeito profundo na política de guerra. O exército imperial há muito favorecia um grupo de ataque ao norte e defendia marchar profundamente na Sibéria para expandir ainda mais o Império do Japão por anos. De fato, a propaganda começou a circular já em 1919, incentivando os japoneses a apoiar a ocupação do Extremo Oriente russo. A batalha em Khalkhin-Gol, no entanto, mudou um pouco as coisas. A derrota desastrosa convenceu agora o Estado-Maior Imperial em Tóquio, que, em vez de seguir o grupo de ataque ao norte para expandir os limites do Império, eles deveriam, em vez disso, focar em um grupo de ataque ao sul. Essa estratégia, favorecida pela Marinha, levaria o Japão aos ricos territórios do Pacífico Sul, onde se encontravam muitos postos avançados do Império Britânico e dos Estados Unidos, e acabaria mudando o curso da Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, no verão de 1941, embora os soviéticos estivessem certos de que não havia mais uma ameaça japonesa às suas fronteiras orientais, Hitler havia renunciado ao seu pacto de não agressão com o país, e um vasto exército do eixo estava agora cruzando suas fronteiras do sul. Hitler esperou muitos meses pela oportunidade de atacar os males do comunismo, e finalmente, em 22 de junho de 1941, a invasão da União Soviética, Operação Barbarossa, estava bem encaminhada.
As forças armadas alemãs foram divididas em 3 grupos de exército, norte, sul e centro, e tinham o objetivo geral de alcançar os Montes Urais no norte e o rio Volga no sul. O grupo de exército norte marcharia pelos Bálticos e tomaria ou destruiria a cidade de Leningrado, agora conhecida como São Petersburgo. Este grupo seria comandado por Wilhelm von Leb, um general de quem Hitler não gostava por suas atitudes antinazistas, mas que havia conquistado seu lugar no comando da Barbarossa após seu grande sucesso durante a Batalha da França. Enquanto isso, o grupo de exército sul atacaria o coração agrícola da Ucrânia, tomando Kiev antes de continuar para leste na direção de Stalingrado, no rio Volga, e do Cáucaso, rico em petróleo. O grupo sul seria liderado por Gerd von Rundstedt, que havia participado de ações na Polônia e na França e também ajudara a planejar a invasão da Grã-Bretanha, Operação Leão Marinho. Feder von Bock, que havia liderado um exército no norte da Polônia em 1939, comandaria o grupo de exército centro, e foi o exército de Bock que avançaria para Smolensk e depois em direção ao brilhante Prêmio de Moscou. De uma perspectiva militar, havia uma série de fatores que tornavam Moscou um objetivo importante na campanha contra a União Soviética. A cidade era a capital do estado, e sua captura não apenas desorganizaria o governo, mas seria enormemente simbólica na batalha para conquistar o país. Moscou também era um grande centro industrial e um importante centro na rede ferroviária soviética, o que significava que, se fosse perdida para os nazistas, as ligações com o resto do país seriam cortadas. Leningrado ficaria vulnerável ao noroeste e o contato soviético seria severamente enfraquecido ao sul, ameaçando a defesa da Ucrânia. Mas enquanto os generais nazistas estavam convencidos de que Moscou deveria ser atacada primeiro, Adolf Hitler acreditava que Leningrado deveria ter prioridade sobre a capital soviética. Durante as fases de planejamento da Operação Barbarossa, Hitler, acreditando ser um gênio militar, frequentemente ordenava Leningrado I, a Bacia do Donetsk II, Moscou III, enquanto seus generais secretamente nutriam dúvidas sobre as capacidades de seu Führer no que dizia respeito à estratégia militar. Mas embora as diferenças de opinião acabassem se mostrando prejudiciais à campanha na Rússia, a invasão inicial foi extremamente bem sucedida. Um exército do eixo de 3 milhões de homens rompeu rapidamente as linhas de defesa soviéticas. Enquanto as forças avançavam mais de 20 milhas por dia, em julho, o grupo de exércitos norte havia atravessado os estados bálticos, aproximando-se de Leningrado. O grupo de exército centro havia cercado Minsk e o grupo de exército sul marchava sobre Kiev. Stalin, entretanto, permaneceu em Moscou, paralisado pelo rápido avanço do inimigo, ainda mal conseguindo acreditar que Hitler havia enfrentado o poderio da União Soviética. Levou quase 2 semanas para o ditador soviético retomar o controle, mas finalmente, em 3 de julho, as forças desorganizadas do Exército Vermelho receberam direção, quando Stalin se dirigiu a todo o país e convocou uma grande guerra patriótica contra o invasor. Em seu discurso, ele apelou não apenas aos ideais comunistas, mas ao nacionalismo russo, e ao ouvirem a voz de seu líder pela primeira vez, soldados e civis, igualmente, uniram-se para defender seu país. Em 10 de julho, as forças de defesa soviéticas foram reorganizadas em uma estrutura de comando de 3 grupos. Kliment Voroshilov, que havia levado o Exército Vermelho ao desastre na Guerra de Inverno contra a Polônia, foi designado para a Força Noroeste. Semyon Timoshenko, que havia lutado com consideravelmente maior sucesso na Finlândia, foi designado para a Força Oeste e Semyon Budyonny foi designado para as Forças Sudoeste.
Budyonny foi um dos 2 primeiros marechais da União Soviética a sobreviver à Grande Purga dos anos 330, juntamente com Voroshilov. Zhukov, entretanto, havia sido promovido a chefe do Estado-Maior e coordenaria a defesa da União Soviética. Como os oficiais russos careciam da experiência ou autoridade para dirigir operações em larga escala, os grupos soviéticos não seriam nada parecidos com os grupos de exércitos alemães. No entanto, logo começaram a oferecer forte resistência às forças invasoras. Enquanto isso, apenas 4 semanas após o início da campanha, problemas começavam a surgir no avanço nazista. O grupo de exércitos centro de Bock conseguiu tomar Smolensk em 15 de julho, mas as unidades Panzer estavam mais à frente da infantaria do que o esperado. Hitler esperava que as tropas soviéticas pudessem ser encurraladas usando um enorme movimento de pinça ao norte e ao sul de Smolensk. Mas enquanto as forças motorizadas alemãs avançavam rapidamente à frente da infantaria que as seguia, havia uma tensão notável nas linhas de suprimento alemãs. A lacuna entre as 2 pinças blindadas não conseguiu fechar a tempo, e milhares de soldados soviéticos escaparam. Havia agora temores de que os russos pudessem enviar reforços entre os Panzers do Grupo de Exército Centro e suas unidades de apoio, e enquanto o Grupo de Exército Sul enfrentava problemas em seu caminho para Kiev, com oposição mais pesada do que o esperado, Hitler tomou uma decisão radical. Para a consternação dos comandantes do Grupo de Exército Central, Hitler decidiu deter o avanço sobre Moscou e concentrar toda a força militar no ataque a Kiev, ao sul, e a Leningrado, ao norte. Em 19 de julho, Hitler emitiu a Diretiva 33, instruindo os Panzers da Força do Exército Central a se juntarem às tropas de Rundstedt ao sul. O plano não foi popular entre o alto comando do exército alemão e nas semanas seguintes houve muitas reuniões para debater a questão. De meados de julho a meados de agosto, as discussões continuariam, e enquanto o tempo escorria lentamente, os alemães desperdiçavam o clima mais favorável para a guerra na Rússia. Enquanto o debate continuava, Stalin, cauteloso com a grande ameaça às cidades soviéticas, voltou-se para Winston Churchill em busca de assistência e sugeriu que os britânicos abrissem uma frente de guerra no oeste, atacando a França. Mas embora o bombardeio nazista das Ilhas Britânicas tivesse diminuído a essa altura, Churchill não estava em posição de ajudar os soviéticos a lutar suas batalhas. E ele lembrou a Stalin que a Grã-Bretanha estava sozinha na luta contra o eixo por 1 ano. Os recursos britânicos estavam no limite máximo, com batalhas continuando na África e no Atlântico. Tropas alemãs lideradas por Erwin Rommel continuaram a golpear as defesas aliadas enquanto avançavam em direção ao Egito e ao precioso Canal de Suez, e enquanto a Marinha Real concentrava suas energias na proteção de navios de suprimento que cruzavam o Oceano Atlântico, havia crescentes preocupações com os postos avançados desprotegidos do Império Britânico no Pacífico. Malásia, Birmânia, Singapura e Hong Kong eram todas preciosas colônias britânicas, e estas estavam vulneráveis a ataques enquanto o Japão permanecesse aliado da Alemanha. Os japoneses já haviam pressionado a Grã-Bretanha para fechar a estrada da Birmânia, uma das poucas rotas restantes abertas para entregar ajuda à China, e estava claro que, à medida que a guerra contra a Alemanha continuava, o poderio do Império Britânico diminuía consideravelmente na região. Os japoneses, entretanto, permaneciam céticos quanto à sua aliança com Adolf Hitler. Como membro do Pacto Tripartite, os políticos japoneses ficaram chocados por a Alemanha não os ter informado do ataque à União Soviética, o que os colocou em uma posição embaraçosa após seu acordo com Stalin. O ministro das Relações Exteriores Matsuoka, no entanto,
apressou-se a ficar do lado de Hitler e, descartando seu tratado anterior com o líder soviético, agora instava o Japão a entrar em guerra com a Rússia pelo leste, enquanto a Alemanha avançava através de suas fronteiras pelo oeste. O governo estava a essa altura exasperado com seu ministro das Relações Exteriores e ansioso para se livrar dele. Então, o primeiro-ministro Konoe, juntamente com todo o gabinete, renunciou em julho de 1941 para ser reformado em um novo governo sem ele. Mas embora a ausência de Matsuoka fosse um alívio para muitos em Tóquio, Konoe estava cauteloso de que o Japão se movia rapidamente para a beira de uma guerra, que em breve seria inevitável. O Império Oriental já vinha espalhando propaganda em apoio a uma esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental para reunir apoio para sua empreitada no Pacífico Sul. O governo alegava que essa iniciativa colocaria os povos do Sudeste Asiático e da China sob a proteção do Japão. Os impérios ocidentais há muito tempo se aproveitavam da riqueza do Pacífico, e o Japão agora libertaria a Ásia do imperialismo europeu e americano. Mas enquanto aqueles nas ilhas do Pacífico começavam a acreditar verdadeiramente que o Império do Sol Nascente seria sua salvação, a esfera de coprosperidade não passava de uma desculpa para expansionismo militar agressivo. No início de julho, a inteligência americana interceptou uma mensagem de uma conferência imperial realizada no Japão, que afirmava que a preparação para um avanço para o sul deveria ser reforçada, e em 18 de julho ficou claro que o Japão estava se preparando para se aventurar mais longe. Seu primeiro alvo seria parte do Império Colonial Francês, a Indochina Francesa, que incluía uma grande parte do Vietnã, bem como o Camboja e o Laos, e que havia sido administrada pelo regime de Vichy Pro-Eixo após a queda da França em 1940. Os japoneses vinham fazendo exigências à Indochina por meses, mas finalmente os oficiais de Vichy cederam à pressão e relutantemente assinaram um tratado com os beligerantes em 24 de julho, permitindo-lhes ocupar bases aéreas no sul do país. Isso agora colocava os japoneses ao alcance fácil das colônias britânicas e das bases militares americanas. Enquanto isso, à medida que a ameaça de um ataque japonês no leste começava a crescer, Roosevelt fez outra jogada ousada na guerra econômica que travava contra o Japão, impondo um embargo ao comércio japonês de petróleo e aço. Dando ao Japão um ultimato para se retirar completamente da China e da Indochina e renunciar ao seu tratado com a Alemanha e a Itália, o embargo entrou em vigor a partir de 1º de agosto. O Império Britânico e os holandeses na Indonésia rapidamente seguiram o exemplo, e os japoneses, que tradicionalmente dependiam do Oeste para matérias-primas estratégicas vitais, agora enfrentavam um embargo global que teria consequências devastadoras em sua economia. O Japão tinha armazenado petróleo suficiente apenas para 2 anos e, sem esperança de reabastecer esses estoques da América, o chefe do Estado-Maior-General da Marinha Imperial Japonesa, Ozami Nagano, anunciou que não restava outra escolha senão lutar, a fim de quebrar os grilhões de ferro que estrangulavam o Japão. Ele estava irredutível quanto ao fato de que, se o Japão fosse para a guerra, deveria fazê-lo rapidamente. Enquanto o alto comando japonês endossava formalmente a estratégia ir para o sul para atacar as ilhas fracamente defendidas do Pacífico, em 4 de agosto, Winston Churchill embarcou no navio de guerra Prince of Wales e partiu para se encontrar com o presidente Roosevelt na Baía de Placentia, Terra Nova, para discutir a situação na Europa e no Pacífico. Em 9 de agosto,
Os dois líderes encontraram-se pela primeira vez e, durante este encontro, criariam um rascunho de documentos que estabeleciam metas para o mundo pós-guerra. A Carta do Atlântico defendia a liberdade da necessidade e do medo, o desarmamento das nações agressores e a cooperação econômica global. Foi, de facto, o primeiro passo para a criação das Nações Unidas, mas enquanto britânicos e americanos celebravam a sua aliança silenciosa contra o eixo, para os japoneses, a Carta do Atlântico poderia muito bem ter sido uma declaração de guerra e foi considerada um plano para a dominação mundial anglo-americana. Uma conferência imperial, em 6 de setembro, concluiu que, a menos que as negociações resolvessem a questão do abastecimento de petróleo, as hostilidades começariam contra os Estados Unidos, os Países Baixos e a Grã-Bretanha até meados de outubro. A marinha japonesa já tinha iniciado os preparativos para a guerra, e o almirante Yamamoto, que em 1937 estava ansioso por evitar o conflito com a América, tinha concluído que, se a guerra fosse verdadeiramente inevitável, a única forma de ter sucesso contra as imensas forças navais do país seria atacar a frota americana antes que ela chegasse ao Extremo Oriente. Espiões no Hawaii tinham estado a enviar informações da base naval americana em Pearl Harbor para que o plano de ataque pudesse ser aperfeiçoado, e enquanto os Estados Unidos se concentravam em aumentar as forças e defender as suas bases no Pacífico, parecia que tinham pouca ideia dos riscos mais próximos de casa. Entretanto, havia alguns no governo japonês que ainda estavam relutantes em ir para a guerra com a América. O primeiro-ministro Konoye instou a um encontro com o presidente Roosevelt para que os assuntos pudessem ser negociados, chegando a se oferecer-se para viajar até o Hawaii a qualquer momento. Mas, até que o Japão aceitasse o ultimato estabelecido, o secretário de Estado de Roosevelt, Cordell Hull, concluiu que havia pouca razão para os dois líderes se encontrarem. Enquanto os acontecimentos ganhavam ritmo no Pacífico e o Japão estava pronto para a guerra, na Rússia a pausa para debate que tinha causado atraso na ofensiva alemã tinha finalmente terminado. Hitler recusara-se a ceder perante a oposição militar aos seus planos, e enquanto os panzers do grupo de exércitos centro se moviam agora para sul para encontrar o exército de Rundstedt, que avançava sobre Kiev, em 23 de agosto o ataque tinha sido retomado. Em 19 de setembro, Kiev tinha caído para os nazis e 4 exércitos russos estavam cercados no que é agora considerado o maior cerco de tropas da história. De acordo com alegações alemãs, 600.000 tropas soviéticas foram capturadas numa derrota sem precedentes para o Exército Vermelho. Deixados à mercê dos nazis, o destino de muitos destes homens seria pior que a morte, pois foram enviados para o campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha. Este foi um dos maiores campos que os nazis construíram, e os seus prisioneiros sofreriam horrores inimagináveis, pois enfrentavam agora fome, execuções sumárias ou experimentação humana. De todos os prisioneiros em Buchenwald, os russos seriam tratados particularmente mal, pois na opinião de Hitler eram uma raça subhumana que deveria ser varrida da face da terra. A perda de tantas tropas soviéticas com a queda de Kiev seria desastrosa para o Exército Vermelho, e enquanto os nazis avançavam no Nordeste, havia agora o perigo adicional de que Leningrado fosse perdida. O general nazi, Leb,
liderando o Grupo de Exércitos Norte, também tinha recebido apoio de tanques do Grupo de Exército Centro, e até o final de agosto, o 4º Exército Panzer tinha rompido as defesas soviéticas e estava a menos de 48 quilômetros e 28.202 metros de Leningrado. Entretanto, o exército finlandês cercava pelo norte, em torno do lago Ladoga. Os soldados da Finlândia desempenharam um papel importante no sucesso da campanha em Leningrado, e em 6 de setembro, o barão Mannerheim, comandante em chefe das forças de defesa finlandesas, recebeu a Ordem da Cruz de Ferro de Hitler pelo seu comando na campanha. No entanto, quando instados a continuar o ataque a Leningrado, Mannerheim e o governo finlandês mostraram-se relutantes em comprometer-se totalmente com uma guerra do eixo e recusaram. O seu objetivo tinha sido ganhar mais territórios a leste e reclamar terras perdidas para os soviéticos durante a Guerra de Inverno de 1939 a 1940, não capturar Leningrado. Mas mesmo sem a ajuda dos finlandeses, o destino de Leningrado já parecia selado. A cidade soviética, que se situava no rio Neva, na cabeceira do Golfo da Finlândia, era uma das cidades mais preciosas da Rússia, e Hitler estava ansioso por destruí-la e aniquilar todos dentro dela. As forças alemãs cercaram a cidade, cortando todas as rotas de abastecimento para Leningrado e, enfrentando defesas organizadas pelo Marechal Zhukov, começaram a sitiar a cidade. No caos dos primeiros meses de guerra, nenhum plano de evacuação tinha sido preparado para os habitantes de Leningrado, e à medida que os abastecimentos de alimentos diminuíam, em breve centenas de milhares de pessoas morriam de fome. As pessoas foram reduzidas a comer tudo o que conseguiam encontrar e, em alguns casos, algumas até recorreram ao canibalismo. Em 22 de setembro, Hitler anunciou: "Não temos interesse em salvar vidas da população civil", e ordenou que a cidade fosse apagada da face da terra. O cerco continuaria por 872 dias, e ao fim deste tempo, mais de 1 milhão de pessoas teriam morrido em Leningrado. Com Kiev e Leningrado a enfrentar a destruição pelos nazis até o final de setembro, Hitler ordenou que o avanço sobre Moscovo começasse, declarando: "Após 3 meses de preparativos, finalmente temos a possibilidade de esmagar o nosso inimigo antes que o inverno chegue." Mas enquanto os soviéticos continuavam a manter a sua posição e a primeira neve tinha começado a cair na frente oriental, uma vitória alemã sobre a União Soviética ainda estava longe. O inverno russo rigoroso prometia desastre para a guerra de Hitler contra o comunismo, e a batalha que os nazis esperavam que terminasse em meses estava apenas a começar. Entretanto, à medida que o prazo do Japão para terminar as negociações com a América se aproximava, parecia que o inverno de 1941 veria a reviravolta mais dramática dos acontecimentos na Segunda Guerra Mundial até a data.